você deveria sair da igreja onde você congrega. E eu vou te explicar por quê. Fala aí, galera do YouTube, meu nome é Arlindo e hoje eu vou ajudar você a entender quais são as razões para sair de uma igreja. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês é, existem sim razões para você sair de uma igreja local. Muita gente vai falar, mas será que não é errado? Mas não estou desonrando, eu não estou quebrando o princípio. Olha, nem sempre. Algumas vezes você precisa de fato sair. Alguns motivos são de fato genuínos para você deixar de congregar em um lugar. Não estou defendendo com isso que você deixe de congregar totalmente, mas estou defendendo que tem algumas coisas que acontecem, que a gente vê, que a gente experimenta, que justificam sair de uma igreja local e procurar uma igreja melhor, mais saudável, que você se encaixe bem. Então, o primeiro motivo para você sair da sua igreja local é a sua igreja está ensinando heresia. O que eu quero dizer com heresia? Gente, calma. Heresia não é você é calvinista e a igreja que você está é arminiana. Isso não é heresia. O calvinismo ou o arminianismo, um para o outro, são erros teológicos, mas a gente sempre fala que isso daí é uma discussão entre família. Ou seja, são perspectivas diferentes, mas que não fazem com que o indivíduo deixe de estar dentro do cristianismo. Quando a gente fala de heresia, heresia é aquilo que tira você do cristianismo, ou seja, é uma coisa que divide de uma forma que rejeita aquilo que a gente crê que é fundamental para um indivíduo ser cristão em termos teológicos e doutrinários. Por exemplo, se a sua igreja local ela está negando a doutrina da Trindade, isso é um motivo para você sair dessa igreja, porque ela deixou de ser igreja. Ela deixou de ser uma igreja cristã. Ela passou a ser uma seita que está ensinando algo que é herético. Outra coisa, se a sua igreja local está negando a divindade de Jesus, isso também é uma heresia do ponto de vista cristão. A divindade de Jesus é essencial para a nossa fé. Se Jesus ele é só um homem, ele não poderia nos salvar. Se Jesus ele é só Deus e não um homem, ele também não poderia nos salvar. E aí entra outra heresia que é negar a encarnação de Jesus. Qualquer coisa que negar a doutrina da Trindade, ou a encarnação, ou a divindade de Cristo, são coisas que estão colocando uma comunidade fora do cristianismo genuíno. Outra coisa, se a sua igreja local começou a negar a veracidade das Escrituras, a inspiração da Bíblia, ou seja, sua igreja local começou a falar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Sua igreja local começou a adotar outros textos como sendo tão essenciais ou até mais essenciais do que a Escritura do Antigo e do Novo Testamento. Isso também é sinal de heresia. Outra coisa dentro disso é se a sua igreja local começou a pregar um tipo de salvação que não é pela graça de Deus através do sacrifício de Jesus. Ou seja, uma salvação que é uma salvação por obras, uma salvação que tem a ver com determinadas práticas religiosas que a sua igreja estabeleceu, uma salvação que tem a ver não com confiar em Jesus para ser a nossa justiça, mas com qualquer outra coisa que precisa ser acrescentada a isso. Então, se a sua igreja local começou a dizer que para ser salvo você precisa de algo além de fé e arrependimento, quer dizer que a sua igreja deixou de ser igreja e logo você deve deixar de frequentá-la e procurar uma igreja que seja de fato uma igreja cristã. Segundo motivo para você abandonar uma igreja local é se essa igreja começou a ter um problema sistêmico de pecado. Ou seja, o pecado começou a se tornar parte integral da vivência da sua igreja. Não como algo que tem a ver com a nossa fraqueza humana, o fato de que a gente sempre precisa se arrepender dos nossos pecados, a gente não vai deixar de pecar enquanto não chegar o fim dessa era, o momento da ressurreição, da volta de Jesus, da transformação do nosso corpo. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, se a sua igreja local começou a usar de doutrinas e argumentos para justificar certas práticas pecaminosas, se isso começou a acontecer, se a liderança começou a viver uma vida de pecado, e quando eu digo pecado eu quero dizer quebrar diretamente os mandamentos de Deus, então você deveria sair. Você deveria sair fora. Mas é que eu não devo ficar ali para eu poder influenciar, para eu ajudar as pessoas, que as pessoas estão ali, elas estão sofrendo. Não. As pessoas, a melhor forma de ajudar elas seria dizendo para elas, vamos sair daqui. Quando o pecado ele começa a se tornar parte da vida de uma igreja local, é óbvio que a gente deveria, em primeiro lugar, seguir os passos que Jesus nos ensinou
a respeito de como confrontar um irmão que está pecando, e são aqueles passos que estão ali em Mateus capítulo 18. Se você chegou na pessoa, falou com ela, você está pecando, você está errado, você precisa se arrepender, a verdade é que na maioria dos casos, quando o pecado se torna algo que está tão inculcado na mente, na prática de uma igreja local, e isso daí é sancionado por uma liderança que quer viver aquela vida de pecado, você confrontar não vai adiantar de muita coisa. Mas vai servir para você poder dizer, olha, eu segui aquilo que a Bíblia ensina a respeito do que fazer quando você vê uma pessoa pecando. Não importa se é líder, não importa se é pastor, não importa se é apóstolo, não importa, o cara pode ser até potestade, não interessa. Se ele é um irmão e ele está pecando, ele precisa ser confrontado. Se ele não se arrepender, você precisa levar outra testemunha. Se com essa testemunha ele não se arrepender, você precisa levar isso à igreja. Mas é óbvio que se esse é o líder da igreja e ele tem domínio sobre os outros líderes e ele tem controle sobre o que a igreja faz ou deixa de fazer, você vai se encontrar na proverbial sinuca de bico. E a única coisa que você tem que fazer é sair dali. Terceiro ponto, a sua igreja local começou a sofrer uma descentralização da Bíblia. Ou seja, a Bíblia deixou de ser a parte central dos ensinos e das práticas que são desenvolvidos ali, e outras coisas começaram a ser adotadas como o centro ou a fonte dessas doutrinas e dessas práticas. Em alguns casos a gente vai ter uma pessoa que é, entre aspas, profética, e ela começa a ter revelações, e essas revelações passam a ser tudo aquilo que essa igreja segue. Então tudo que a igreja faz é fruto das revelações de um indivíduo e não fruto daquilo que é visto nas Escrituras. Se isso está acontecendo, isso é um motivo para você sair dessa igreja. Outra forma que isso pode acontecer é que outros escritos, outras coisas, outras fontes podem ser utilizadas como a base para que uma igreja local caminhe. Não estou dizendo aqui contra, não estou falando que você não deve ter livros ou referências teológicas ou pessoas que você fala, cara, essa pessoa é muito boa falando sobre isso, ou então, olha, fulano escreveu um livro que esse livro ele está explanando ali exatamente o que a gente crê como igreja. Isso não tem problema. O problema é quando literaturas ou líderes ou ideias passam a conduzir a vida e a visão e a prática de uma igreja local, e essas ideias elas são superiores à Bíblia, ou seja, em um confronto entre esse líder, essa visão, esse livro, essas ideias e a Bíblia nunca ganha. A Bíblia nunca se torna o padrão por meio do qual as coisas são medidas. E se isso está acontecendo, isso é errado, isso não é mais uma igreja, isso é uma seita, você tem que sair fora disso daí. Outro ponto que é um motivo válido para sair de uma igreja local é a descentralização do evangelho. Isso, gente, é muito fácil de acontecer. Porque a gente pode transformar diversas práticas em coisas essenciais, até mais essenciais que o próprio evangelho. Então, uma igreja pode enfatizar tanto a santidade ao ponto de que a santidade se torna maior do que o evangelho que nos santifica. Uma igreja pode enfatizar tanto a oração que a oração se torna maior do que o evangelho, que são as boas novas, que nos possibilitam nos reconectar com Deus. Então, se essas coisas se tornam mais centrais do que o evangelho em si, ou seja, o evangelho da graça de Deus, o evangelho revelado em Jesus Cristo, o evangelho que tem a ver com o fato de que nós somos pecadores, Deus é santo e Cristo morreu para nos resgatar e nos fazer pertencer a esse Deus santo, se isso deixa de ser o centro, se o fato de que a justiça de Cristo é a única base por meio da qual nós somos aceitos diante de Deus, se outras coisas entram nesse lugar, isso pode ser sim um motivo para você reconsiderar a sua permanência nessa igreja local. O quinto ponto é um ponto muito conhecido, que é o termo abuso de autoridade. O que eu quero dizer com abuso de autoridade? Abuso de autoridade quer dizer que um indivíduo, um líder, um pastor, ele tem um tipo de domínio sobre a vida de outras pessoas, que é um domínio que vai além da extensão da autoridade bíblica que ele deveria ter. Só nessa questão você já vê assim, que o que ele deveria ter é a autoridade bíblica e não domínio. Se um líder tem domínio sobre a vida dos seus liderados, quer dizer que ele está errado, quer dizer que ele está indo além daquilo que a Bíblia
orienta ele a fazer. Um líder, ele deve liderar por meio de dar exemplo, ele deve liderar por meio de dar orientação, ele deve liderar por meio de dar conselhos, ele deve liderar por meio de ensinar as escrituras e ele deve liderar por meio de relacionamentos. Agora, líderes autoritários que abusam da sua autoridade, o que eles vão fazer? Eles vão liderar por meio de uma pressão dominadora que faz com que as opiniões e os caprichos desse líder sejam mais importantes até do que a escritura. E isso daí está totalmente errado. Eu sei, gente, agora, esse é um ponto importante. Tem muita gente achando que sofreu abuso de autoridade e não sofreu abuso de autoridade. O que você sofreu, em alguns casos, é que você foi confrontado no seu pecado. Alguém disse para você, você não pode continuar pecando, você não pode continuar assim, e você se revoltou e se ofendeu e falou, não, ele tá abusando da autoridade, ele está falando um negócio que ele não deveria. Cara, se ele está falando o que a Bíblia diz e ele está exortando você a obedecer a Bíblia, isso não é abuso de autoridade. Agora, se ele está exortando você para que você obedeça às opiniões dele, para que você obedeça aos caprichos dele, mas como que eu vou diferenciar entre o que é capricho do líder e o que é de fato o que a Bíblia está ensinando? Simples. Toda a igreja ela precisa ter uma visão clara. Olha, a gente crê nisso daqui e essa é a prática que a gente vai adotar e isso é fundamentado nisso daqui que a Bíblia diz. Toda a igreja precisa ter isso. Se a igreja não tem isso, vai ser muito mais difícil, porque a coisa vai ficar confusa. Mas a partir do momento que a igreja tem uma visão clara e fala, olha, é isso que a gente crê. É isso daqui, nisso que a gente vai caminhar. E isso que a gente crê é baseado nas escrituras, desce dessa forma, a gente segue essa doutrina, a gente segue esse pensamento. Se isso está claro e você está ali fazendo parte daquela igreja, você está ali fazendo parte do que você quer. Pode ser que você chegue à seguinte conclusão, eu acho que eu não concordo muito com a visão dessa igreja. Isso não quer dizer que eles deixaram de ser bíblicos, que eles deixaram de querer de fato seguir as escrituras. A questão é que a gente sabe muito bem que existem diversas tradições dentro do cristianismo, que existem diversas denominações, que existem diversas teologias. Como eu falei aqui, a gente tem aquilo que é o mínimo, que é o básico para que o indivíduo seja considerado cristão, mas se as pessoas não estão cruzando essa linha, o que acontece? Você pode ser que tenha só uma discordância em relação à interpretação daquela igreja local. E aí a gente vai para o seguinte, aqui são 5 razões e meia para você sair da sua igreja local. E qual que é a meia? A meia razão é, você tem o desejo de mudar a sua igreja local. Você quer mudar, seja a sua igreja é arminiana, você quer que a sua igreja se torne calvinista. A sua igreja ela é uma igreja carismática, você quer que ela seja cessacionista, ou vice-versa, gente. A questão é que se você tem o desejo e está tentando mudar a sua igreja local, você precisa ser informado do seguinte. Primeiro, você não vai conseguir. Você não vai conseguir mudar a sua igreja local. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não é o líder principal, você nunca vai mudar a igreja local. Por quê? Você pode perguntar para os líderes, para os pastores que estão à frente de qualquer igreja, você vai ver o seguinte, que eles têm dificuldade de mudar a igreja local. Eles não conseguem falar, não, a gente quer que seja desse jeito. Tá, pergunta para qualquer pastor, a sua igreja está andando exatamente da forma como você deseja, como você enxerga que deveria ser o ideal, e qualquer um que seja sincero e humilde o suficiente vai te dizer, não, a gente tem ainda muita coisa para crescer, a gente tem muita coisa para alcançar. Agora, se esse indivíduo que por excelência deveria ser aquele que dá a direção, a visão de uma igreja local, não consegue plenamente fazer isso acontecer, você acha que você, que é um líder de jovens, que é alguém que está no louvor da igreja, que é alguém que lidera um determinado ministério, você acha que você vai conseguir mudar tudo? O que você vai fazer é que você vai ficar vivendo uma vida de frustração numa igreja local que você não sente que você, de fato, faz parte daquilo que Deus deu para aqueles irmãos. Agora, quer dizer que eu preciso encontrar uma igreja local que eu concorde? Sim, quer dizer isso. Mas eu estou tentando há muito tempo e eu não consigo encontrar nenhuma igreja local que eu concorde. Olha, das duas, uma. Ou você foi chamado para plantar uma igreja e para isso você precisa de preparo,
e para ter preparo você precisa andar com pessoas que vão te preparar e te mentorear, ou você é orgulhoso e arrogante. E você não vai concordar com nenhuma igreja local, por quê? Porque você não é o líder. Mas você não é o líder porque você não empreendeu o trabalho necessário para poder ter essa autoridade para liderar. Então, se a igreja onde você se encontra hoje não tem a ver com aquilo que você acredita, eu acho que você deveria considerar ir para uma igreja onde você olha o que está sendo feito, ouve o que está sendo falado e fala assim, cara, eu estou 100% junto e concordado com isso daí. Se você não consegue encontrar isso em lugar nenhum, cara, muito provavelmente você só quer que todas as pessoas se conformem às suas opiniões e às suas ideias. Então, pode ser que se você tivesse numa situação onde você tivesse autoridade, você seria o líder que eu estaria aqui aconselhando as pessoas a saírem da igreja que você está liderando. Então, gente, entenda o seguinte, eu sempre falo isso na igreja aqui. Eu não quero que você esteja aqui, eu falo para as pessoas, porque você quer seguir a visão do Arlindo. Não. Eu quero que você esteja aqui, porque você ouve o que eu e outros líderes dizem e você fala, cara, é exatamente isso que eu creio, é exatamente isso que eu quero, é para esse rumo que eu quero ir com a minha vida e é isso que eu acredito. Então, quando for assim, aí você está de fato encaixado no lugar que você deveria estar no corpo de Cristo. E, gente, vale a pena procurar com todas as suas forças isso daí. E aí, conseguiu entender as razões para sair da sua igreja local? Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e não deixa, gente, de comentar qual o assunto que você quer que eu grave para os próximos vídeos. Os assuntos mais mencionados vão ganhar vídeo aqui no canal, sejam eles sobre teologia, espiritualidade ou cultura pop. Então, a gente se vê na próxima e valeu!